A Revolução Francesa fez parte de um conjunto de eventos que mudaram o sistema de poder e a sociedade na Europa. Ela foi tão importante que os historiadores a marcam como início da Idade Contemporânea. Como resultados dela, foram criados o Direito do Povo e das Liberdades Individuais, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além da maior representação dos cidadãos na política. Mas para entendermos melhor o porquê, temos que voltar lá na França do século XVIII. Nessa época, o modelo que eles viviam era uma monarquia absolutista, onde o rei tinha o poder absoluto, absoluto mesmo. Dentro desse sistema de sociedade estamental, existiam 3 estados. O primeiro estado era representado pelos altos membros do clero, ou seja, os bispos e outros clérigos da Igreja Católica. No segundo estado, tínhamos os representantes da nobreza, também conhecidos como aristocracia francesa, que era a galera que tinha função militar ou jurídica. Já no terceiro estado estava o povão, a burguesia, o baixo clero, comerciantes e camponeses, que no total eram 97% da população. A desigualdade social era muito forte. A nobreza e o clero festejavam todos os dias e viviam no luxo, já que eles recebiam muitos tributos pelas terras que haviam. Enquanto isso, o povo vivia na miséria, produzindo o que seria usado pelo primeiro e segundo estado. É muito importante ressaltar que seu estado era determinado pelo seu nascimento, então não importava o quanto você trabalhasse, seria impossível crescer economicamente ou socialmente. Não havia mobilidade social, ou seja, com outras palavras, um camponês nunca viraria nobre e o nobre nunca viraria camponês. Para piorar a situação, a França estava indo mal. No último século, se enfiou em várias guerras, sendo as mais importantes a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a Guerra de Independência dos Estados Unidos, onde a França deu apoio às 13 colônias. Essa última foi uma vingança do rei da França por ter perdido colônias para a Inglaterra na guerra anterior. Seu envolvimento nesses combates e os gastos super desnecessários do governo francês enfraqueceram bastante a economia. Além disso, tinha um vizinho batendo na porta. A Inglaterra se dando bem com a Revolução Industrial. A Inglaterra já tinha acabado com o absolutismo monárquico faz tempo, durante a Revolução Gloriosa, quando a burguesia passou a ter maior poder político pelo parlamento, e assim tiveram mais espaço para defender seus interesses e desenvolver o modelo capitalista. A França, por outro lado, estava bem atrasada nesse processo, quase vivendo em um sistema feudal e com poucos investimentos nas indústrias, já que a nobreza e o clero resistiam muito às medidas que podiam resultar na perda de seus privilégios medievais. Ou seja, eles estavam em uma crise muito pesada, cheia de dívidas, e quem era que mais sofria? Isso mesmo, o povão do terceiro estado. Os camponeses, pequenos e grandes comerciantes, tiveram que pagar pela crise econômica através de impostos cada vez mais absurdos, tendo que dar boa parte da renda que eles tinham para sobreviver. Para piorar, os verões e invernos dos anos anteriores foram muito pesados, fazendo com que a colheita de 1788 fosse horrível, gerando uma inflação braba e uma onda de fome duríssima. Foi nesse tempo que a burguesia começou a apoiar bastante uma corrente filosófica chamada Iluminismo. O pensamento filosófico iluminista teve início no final do século XVII, incentivando o uso da razão, a luz, o conhecimento, contra o regime absolutista, que eles definiam como as trevas, onde o rei e a igreja concentravam o poder e mantinham os privilégios. A burguesia se apropriou dessas ideias pois lhe beneficiavam e atendiam aos seus interesses. Os filósofos franceses tinham a Inglaterra pós-Revolução Gloriosa como exemplo, se inspirando muito no pensador John Locke. O principal lema do iluminismo era liberdade, igualdade e fraternidade, e seus maiores representantes na França eram Voltaire e Rousseau. Além disso, os burgueses defendiam o liberalismo econômico na França, as liberdades individuais e a separação entre igreja e Estado. Por esse motivo, a Revolução Francesa é chamada de uma revolução burguesa. Inspirados a reivindicar por melhores condições de vida e representação política, o povo, que já estava passando fome, começou a tomar as ruas e exigir ações do rei. O rei Luís XVI tinha que solucionar o problema. Seus conselheiros indicaram que ele aumentasse os impostos. Entretanto, todos tinham que pagar. O rei percebeu que ele, embora absoluto, não podia decretar o aumento dos impostos sem provocar uma crise maior ainda. Assim, convocou os Estados Gerais para que chegassem a um consenso.
Estados Gerais eram um tipo de assembleia para lidar com crises durante a época medieval, e fazia mais de 175 anos que eles não eram convocados na França. Acontece que esse sistema era extremamente injusto. Cada estado tinha direito a um voto para decidir o rumo da França, mas, obviamente, o clero e a nobreza se uniam para derrotar os interesses do terceiro estado. Bem revoltados com esse absurdo, a burguesia, que representava o terceiro estado, propõe um novo modelo onde os votos seriam individuais, ou seja, o que vale seria o interesse da maioria, mas o rei foi direto e falou na cara que não ia rolar. Assim, o povo se uniu para formar uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de pressionar a aristocracia francesa por justiça social e melhor distribuição do dinheiro entre os estados. Nada poderia pará-los. Aparentemente o rei poderia pará-los. Ele fechou o salão de reuniões da Assembleia Nacional, dizendo que precisavam passar por uma reforma urgente. Mas a burguesia não se deixou abalar e decidiu continuar os debates em uma quadra de tênis de salão ao lado de Versalhes, onde eles prometeram não se separarem até que a França tivesse uma constituição. Acumulado com a insatisfação da população vivendo em condições miseráveis, o atraso econômico pela estrutura medieval, os gastos para manter o estilo de vida da aristocracia francesa e as despesas na Guerra dos 7 Anos e na Guerra de Independência Americana, o estopim para a Revolução foi a demissão do ministro das Finanças Jacques Necker, que defendia reformas a favor do povo. Assim, não havia ninguém que poderia parar a Revolução. No dia 14 de julho de 1789, as camadas populares de Paris, incluindo os sans-culottes, enfurecidos, decidem pegar em armas e lutar por seus ideais, tomando a Bastilha, uma antiga prisão que abrigava os presos políticos que iam contra o absolutismo. Na verdade, a primeira intenção deles era conseguir a pólvora que estava guardada lá dentro para liderar a revolução. Nessa época já havia poucos prisioneiros lá, mas enfim. Acabou que esse acontecimento ficou tão marcante que espalhou o processo revolucionário por toda a França, até as zonas rurais. Os camponeses temiam muito a reação dos aristocratas aos acontecimentos de Paris, com medo que eles deixassem a população sem alimento. Então, a conclusão deles foi: vamos partir para o ataque primeiro. Os camponeses ficaram muito loucos e começaram a invadir as propriedades dos aristocratas, saqueando e assassinando os proprietários, além de exigir o fim de alguns dos impostos e mais comida. Essa investida ficou conhecida como Grande Medo e foi parte da radicalização do povo. Assim, uma série de mudanças se seguiu pela França. A Assembleia Nacional instituiu vários decretos que cortavam os privilégios da nobreza, como a isenção de impostos e o monopólio sobre as terras. Além disso, anunciaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, que dizia que todos os homens, sim, somente os homens, eram iguais e livres perante a lei. Esse documento serviu de base para muitas constituições ao redor do mundo, inclusive a Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU. No entanto, vendo a França inteira em caos, a burguesia tomou posições conservadoras para frear o povo. Quanto isso, a nobreza e o clero começaram a fugir em massa para outros estados absolutistas. Até o rei tentou escapar, mas foi reconhecido antes que chegasse à Bélgica. Grupos começaram a planejar uma contra-revolução para reverter as mudanças, inclusive o clero, que não gostou nada de quando tiveram seus privilégios atacados pela Constituição Civil do Clero, em 1790. Em 1791, foi criada uma nova Constituição Francesa, que transformou o Estado em uma monarquia constitucional, que durou só por um ano, e ainda declarou a igualdade de todos perante a lei, o voto masculino censitário e a confiscação das terras do clero. Uma vez que a influência e o poder da burguesia crescia na França, eles tiveram necessidade de controlar o resto da sociedade. Dentro do processo revolucionário existiam dois grupos políticos, os girondinos, que eram geralmente parte da alta burguesia e defendiam que as mudanças deveriam ser contidas, sem mudar a estrutura econômica. Já no outro lado existiam os jacobinos, que queriam implantar o caos mesmo. Eram formados de pequenos burgueses e até alguns camponeses, e achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais, com a execução do rei. Se sentindo ameaçado pela onda revolucionária, o rei Luís XVI articulou um levante contra a revolução com o apoio da Áustria e outros estados absolutistas. E assim, os revolucionários franceses,
que juntos formaram um exército voluntário chamado Guarda Nacional, declararam guerra, em abril de 1792. Essa declaração abriu caminho para que os jacobinos tomassem o poder e instaurassem um período que ficou conhecido como Terror. Com o tempo, a Assembleia Nacional começou a se chamar Assembleia Legislativa, que depois se tornou Convenção Nacional, e seus membros eram declarados por sufrágio universal masculino, ou seja, todos os homens, independente da riqueza, poderiam votar. Dessa forma, a monarquia francesa foi derrubada e instauraram a República. O rei Luís XVI deixou de ser o líder da França, e quando a galera descobriu sua traição, ele foi sentenciado à morte na guilhotina. Mas afinal, por que a palavra usada para descrever esse período foi terror? O líder jacobino Maximilien Robespierre era um surtado que utilizou do medo para estabilizar a situação política do país e controlar as massas populares, pela perseguição dos opositores e a defesa de seus ideais no Comitê da Salvação Pública. Eles defendiam, acima de tudo, a igualdade de execução. Agora todos os criminosos, independente das origens, seriam executados da mesma forma, na guilhotina. Durante seu mandato, mais de 40 mil pessoas, principalmente representantes da Igreja Católica e aristocratas, perderam suas cabeças na guilhotina, mas logo Robespierre bebeu do seu próprio veneno. Em 1794, os girondinos, com o apoio da alta burguesia, realizaram um golpe chamado Reação Thermidoriana e aplicaram uma série de medidas para reverter as decisões radicais, começando por mandar o próprio Robespierre e seus apoiadores para a guilhotina. Em 1795, a convenção foi substituída por diretório, com o objetivo de evitar que o poder caísse nas mãos de um único indivíduo novamente. Eles voltaram com um voto censitário, mas a forte repressão ao povo, agora por parte da Guarda Nacional Francesa, continuou. A grande instabilidade política e econômica que a França vivia fez com que a burguesia apoiasse cada vez mais o autoritarismo, e no meio desse cenário nasceu uma figura muito importante: Napoleão Bonaparte. Napoleão já era um general bem famoso por liderar o exército nas grandes guerras do século, e vendo uma chance já planejou um golpe para tomar o poder, conhecido como 18 de Brumário. Assim, em 1799, se dá início à Era Napoleônica. Então, quais foram as consequências da Revolução Francesa? Os estados passaram a ser controlados pela burguesia e sua forma de ver o mundo, a busca pela acumulação de capital, o lucro e a propriedade privada. Eles espalharam a ideia dos direitos naturais do homem, a vida, a liberdade e a propriedade. Tanto o grupo mais beneficiado foi a burguesia. Eles se separaram dos colegas do terceiro estado, ou o povo, e assumiram o poder político e econômico. Outros resultados da Revolução Francesa foram a transição de feudalismo para capitalismo na França, o início do processo de queda do absolutismo na Europa, a inspiração para movimentos de independência no continente americano, a popularização da república como forma de governo, do liberalismo econômico e da meritocracia, e o fim do privilégio das aristocracias. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Manda lá no grupo do WhatsApp para os seus amigos que também estão desesperados pela prova de amanhã. Muito obrigada e até a próxima!